O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos com a programação, com o programa Praticai a Verdade. Eu sou o pastor Mestre Apolo e nós estamos aqui para conversar a respeito do reino de Deus. Eu vim aqui para te ensinar coisas a respeito da Bíblia, este livro que você tem aí, que você às vezes o chama de sagrado, de bom, de divino, de útil, de importante, e às vezes não tem a compreensão de alguns assuntos. Eu tenho a plena convicção que o Senhor me chamou, me instruiu, me deu dons para estar te ajudando a entender a respeito do reino de Deus através da sua palavra. Amém? Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, e eu estarei com vocês por um determinado tempo falando a respeito do reino do Senhor. Eu quero que você tenha compreensão sobre a sua fé. Eu quero que você tenha compreensão sobre o seu comportamento. Eu não quero que você viva para com Deus, na igreja e no dia a dia, no seu trabalho, na escola, na família, como se você fosse um louco. Hoje fazendo uma coisa, amanhã fazendo outra e depois não querendo fazer mais nada. Eu preciso que você compreenda qual é a sua caminhada, qual é o estilo de vida, aquilo que o propósito de fato seja real na sua vida. Eu preciso que o propósito de Deus seja real na sua vida e que você entenda esse propósito. Então, para isso, nós precisamos conversar. Amém? Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, e nós estaremos juntos conversando e falando a respeito do reino de Deus e das coisas espirituais. O telefone para contato, você pode anotar, para você perguntar, para você tirar qualquer dúvida, você pode dizer: nós estamos no 99828-5400, 99828-5400. Você pode estar anotando e mandando a sua mensagem pelo WhatsApp, uma mensagem de texto, e nós estaremos juntos aqui a respeito do reino de Deus, ok? 99828-5400 é o telefone para contato, porque eu quero que você tenha compreensão e entendimento do que estamos falando. Eu estou sem retorno no momento, mas eu preciso saber que você está com essa conexão aí, tá? 99828-5400 é o telefone para contato, para a gente estar conversando e falando a respeito do reino de Deus. Fica aí claro para você? Ficou claro para você entender o reino? Programa Praticai a Verdade, e nós estamos no ar todo dia 10 da noite. Hoje eu quero falar uma coisa para você de importância, de muita importância, de ser colocado assim nos primeiros pontos de qualidade, de importância, de visão. Amém? Então eu quero falar isso para você aqui agora, sobre a importância da igreja e do seu posicionamento no ato de congregar. Amém? Eu quero transmitir isso para você, a importância da igreja e do seu ato de congregar. Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, situada no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, 639 Centro. E os dias de culto, os dias de reunião, é toda sexta-feira, 7h30, domingo, 8h30 da manhã, e domingo às 19 horas, ok? Vamos lá, qual é o texto que eu quero ler com você? Eu quero que você anote. Se você não puder abrir a Bíblia agora comigo, tiver dificuldade de achar o livro, então só anote. Pega uma caneta e um pedaço de papel e anote o texto e depois você vai ler ele. Eu quero ler com você o texto de Hebreus no capítulo 10. Eu quero ler com vocês o texto de Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 e versículo 25, Hebreus 10 e 25, eu quero ler com você esse texto que vai dizer assim, ó, eu vou ler a partir do Eu vou ler a partir do 23.
retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque é fiel. Porque fiel é o que prometeu. E consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Então, esse texto de Hebreus 10 é o texto base que eu vou trabalhar com você, ok? Esse texto de Hebreus 10 é o texto base. Eu quero que você entenda que agora o assunto que nós vamos conversar sobre igreja e a sua importância, sobre você entender como que Satanás age para tirar você da graça da comunhão e da unidade. Eu percebo uma coisa de forma muito clara, eu percebo uma coisa de forma surpreendente. Na vida da igreja, sendo eu já pastor por 6 anos consecutivos de uma mesma igreja e tendo nascido no meio de igreja. Então eu vejo uma coisa com muita facilidade acontecendo em toda a história de cristão. Presta atenção no que eu vejo, presta atenção no que eu vou falar que eu percebo. Eu percebo isso. As pessoas têm a visão de igreja e de congregação. As pessoas têm a visão de reino de Deus, de igreja, de congregação, de reino de Deus como uma utopia, como um jardim do Éden, como o paraíso. As pessoas, tanto as que já conhecem como as que não conhecem, elas esperam encontrar na igreja um estado de extrema perfeição, esperam encontrar na igreja homens e mulheres com uma capacidade de comportamento tão bonito, tão amplo, tão respeitoso, tão saudável em todas as áreas, sem jamais encontrar erro, e aí as pessoas se decepcionam, culpa a Deus, culpa os homens, xinga a todos e se afasta das suas congregações ou fica pulando de congregação em congregação. Por que as pessoas fazem isso? Porque esperam encontrar no meio da igreja, que é o povo de Deus, uma situação que não existe. As pessoas esperam encontrar no meio da igreja aquilo que não receberam dentro da casa. O filho nunca foi amado pelo pai, nunca recebeu um carinho do pai ou da mãe, sempre foi rejeitado, sempre sofreu bullying, sempre teve alguém criticando no colégio. Quando ele entra para uma congregação, o qual ele teve a palavra de fé e de salvação, repara que no livro de Hebreus, capítulo 10, e no versículo 23, diz assim, ó, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque é fiel que prometeu. Ou seja, as pessoas entendem a palavra, têm uma esperança de salvação e uma certeza disso, porque a salvação ela é imediata e ao mesmo tempo ela é processual. Imediata porque eu creio, independente do que aconteça com a minha vida, eu estou salvo, e é um processo, porque enquanto você estiver aqui, você vai melhorando a cada dia. Então a salvação ela é imediata e também ela tem um processo. Pois bem, não vou falar sobre isso, que não é minha importância agora no momento, mas a minha importância é entender, fazer você entender como que você pode estar cometendo grandes erros na sua vida. Preste atenção, sou o pastor Mestre Apolo da Igreja Templo da Salvação e estou trabalhando com você sobre os ardis, a cilada de Satanás em relação à igreja, à congregação. E estou falando para todos, para Universal, para Mundial, para Deus e Amor, para Batista, para a Igreja Templo da Salvação, para a Igreja Deus é Fiel, Evangélica de Jesus, para a Igreja Católica, para a Igreja do Santuário. Para onde estiver uma igreja que tem Jesus Cristo como Salvador, eu estou te ensinando uma verdade. Ela é padrão. O que eu estou te ensinando é uma regra de fé. O que eu estou te ensinando, não estou te chamando para uma igreja específica ou para uma determinada situação. O que eu estou te chamando é para agora. É para esse exato momento. O que eu estou te chamando é real. E vai ser sempre real enquanto estivermos aqui como batalha de fé.
O que eu estou te ensinando é, as pessoas erram muito, porque quando entram para uma igreja, ouvem a palavra, sabe que precisa de Cristo, sabe que precisa da salvação, sabe que precisa de fé, sabe que precisa de congregar, sabe que precisa de ter um local para ir, porque se não for, não vai ouvir palavra, não vai orar, não vai ter força, não vai buscar em casa. Então as pessoas sabem que precisa de congregar. Mas qual que é o erro grande? As pessoas vão para a igreja, elas caminham para um santuário, elas caminham para uma congregação, aqueles que congregam, e na maioria das vezes eles querem encontrar lá o que não tiveram em casa. Eles querem encontrar elogios que não receberam pelos seus pais. Eles querem cantar, pregar, andar, cuidar de crianças, limpar a igreja e ser elogiados, porque não receberam isso em casa. Eles projetam para a igreja o que não tiveram em casa, o que não tiveram na escola. Eles querem ser queridos, amados, abraçados, cuidados, receber todo tipo de apoio, porque nunca tiveram isso em casa. Então, a carência que eles têm a expectativa de receber ela dentro de uma congregação. Eles esperam receber essa carência, suprir essa carência dentro de uma congregação. E qual que é o mal nisso? O mal é que as pessoas que estão dentro daquela congregação também têm suas carências, seus desejos e suas expectativas. Aí, você chega na igreja, querendo ser abraçado, amado, querendo ser paparicado, querendo ser totalmente abraçado, querendo ser elogiado, querendo receber uma atenção especial. Mas tem 100, tem 1000 lá dentro que está na mesma expectativa. Todo mundo querendo receber. E às vezes, no meio de 1000, só vai ter uns 40 que de fato tem uma maturidade de ter os seus problemas e de ter as suas expectativas e ainda ser canal de bênção para a vida do outro, porque isso é nível de maturidade. Daqueles 100 que congrega dentro de uma congregação, às vezes é só 10 que consegue, com seus problemas, com as suas dores, com as suas feridas, lhe tratar bem, lhe tratar com um sorriso, lhe tratar com extrema educação, saber entender a sua deficiência de formação, de caráter, de ética, de personalidade. Entender que você ainda não se encaixou em alguns quadros da sua existência. Mas tem 90 ali que está como você. E aí você que entrou com muita expectativa na igreja, esperando que você tinha encontrado a sua segunda família, e de fato a igreja é um tipo de família, mas você esquece que aquela igreja que também é um tipo de família, assim como na sua família tem irmão que você não dá bem, tem primo que você não conversa, tem tio que você não concorda, dentro daquela família que é a igreja tem gente assim. E por você não entender e não aceitar que há pessoas assim nessa família sua espiritual, você acaba não usufruindo do bem que existe e está num lugar como esse. Porque não tem nada que transforma mais um ser humano, para mim, ao meu ponto de vista, do que o congregar numa igreja. Estou falando de gente que entende sobre fé, não estou falando de ir a um culto evangélico, ou ir na missa, ou ir em alguma questão religiosa. Não estou falando isso. Eu estou falando de você entender a sua fé. De você entender isso aqui, ó. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, da nossa fé. Eu estou falando de você entender o que é congregar, qual a importância de uma igreja, qual a importância da palavra, qual a importância do ensino, qual a importância da prática, o que você entendeu o que é sangue de Jesus, o que você entender o que é batismo nas águas, o que é ceia, o que é participar da carne e do sangue, o que você entendeu o que é um pastor, o que é uma liderança espiritual. Eu estou falando para você que entende o que é isso. Não estou falando para você que só vai na igreja como passeio, no domingo de manhã ou domingo à noite. Você não vai entender o que eu estou dizendo. Eu estou falando para você que já está no nível avançado. Essa mensagem é uma mensagem de você que compreende sobre a sua fé, sobre a sua esperança e sobre a sua convicção. Porque uma coisa é ir na igreja para receber bênção, outra coisa é ir na igreja somente para receber, para cumprir o seu rito religioso. Outra coisa é ir na igreja para você, porque você entende de que você é formado, de onde você veio, para onde você vai e qual deve ser o seu procedimento aqui. E quando você erra, qual é a fonte que você tem que buscar uma reabilitação, uma reestrutura e uma força maior. Eu estou falando para você que está nesse terceiro nível, ok? É você que entende que não tem como você sair fora daquilo que está dentro de você. Não tem como você sair fora da compreensão que está dentro do seu espírito.
Não tem como você falar que é bobagem aquilo que está carimbado e selado dentro da tua alma. Não tem como. Eu estou falando para você que entende que igreja é reino de Deus, é família de Deus, é edifício, é corpo, há líderes, há pastores, presbíteros, diáconos, há missionários, há evangelistas, há profetas, há bispos, há mestres, há diaconisas, há obreiros da casa do Senhor, cada um com as suas deficiências e com as suas necessidades, e também todos estão ali para lutar por uma causa comum, pregação do evangelho, a salvação de almas. Estou falando com você que entende dessas coisas e não consegue mais ser outra coisa, porque isso já está definido na sua existência. Estou falando para você agora. E para você eu estou dizendo sobre isso, porque eu recebi isso no meu espírito essa semana, meditando sobre a igreja. E vendo que as pessoas têm deixado de congregar. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não deixe a vossa congregação como é costume de alguns. E as pessoas têm deixado a vossa congregação esquecendo que se aproxima o dia de Deus. E fica pecando voluntariamente, recebendo conhecimento da verdade e agindo de forma errada. O que sobra é apenas uma terrível expectação do julgamento. Hebreus 10, versículo 23 a seguir. Sou o pastor Mestre Apolo da Igreja Templo da Salvação, no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, 639, ao lado do Sacolão Center, a rua do NPS. Nós estamos situados ali, congregando toda sexta-feira, 7h30 da noite, todo domingo, 8h30 da manhã e todo domingo às 19 horas. Eu não sou um pastor que define uma Igreja Templo da Salvação como uma igreja essencialmente perfeita aqui na terra, aqui na cidade, aonde você deve estar só lá. Eu não faço isso. Eu estou aqui ensinando você a verdade da palavra. Eu estou aqui ensinando você um meio de congregar e de fazer o que é certo. E as pessoas que congregam com nós, elas têm um nível de maturidade, um nível de entendimento muito maior do que aquelas que vivem pulando de igreja ou que vai para a igreja para receber somente os milagres sem entender a importância da sua compreensão a respeito da sua fé. Eu sou um pastor que ensino a verdade para que a verdade esteja emprenhada dentro do teu espírito, para que indiferente qual situação que você viva, você possa entender, saber, reconhecer e viver o reino de Deus, tendo muito e tendo pouco, tendo em abundância ou estando em falta. Compreende o que eu estou dizendo? Você pode perceber que é verdade o que eu estou dizendo? Não estou aqui para enganar você, não estou aqui para tirar alguma coisa do seu bolso, não estou aqui para oprimir você, eu estou aqui para te instruir a respeito daquilo que Jesus Cristo deu à vida. Jesus Cristo deu a vida pela igreja. A igreja na Bíblia é chamada de a noiva do Senhor. Ela é o símbolo da mulher, aonde Jesus cuida da igreja. Então, quando você fala que você não precisa de congregar e que você consegue servir a Deus do seu jeito e do seu modo, você está falando para Deus que Jesus Cristo ter morrido em favor da igreja foi em vão, porque você segue o seu próprio caminho. Você está errado. Quando você fala para mim que você não consegue congregar porque o pastor é sem educação, porque a esposa do pastor fala muito, porque as irmãs que reúnem na igreja são todas cheias de pecado, porque o porteiro não sabe agir, porque não tem trabalho de criança, porque não tem estacionamento, você está dizendo que ter morrido pela igreja não valeu a pena, porque a igreja está cheia de defeito. E você esquece que você também está cheio de defeito. Quando você fala que você não consegue ficar muito tempo na igreja porque lá está cheio de erro, você está dizendo que você esteve lá e não ajudou a melhorar em nada. Porque você não teve coragem de levantar e falar para o seu pastor as coisas que poderiam ser mudadas, alteradas e ter sido feito diferente. Quando você fala que você não pode mais congregar numa igreja porque você não concorda com as coisas que lá são feitas e que você ficou desanimado com as coisas que aconteceu, você está dizendo que você é uma pessoa incapaz de melhorar o ambiente aonde você alimentou, foi alimentado, aonde você viveu um tempo e você não importa com as pessoas de lá. E você prefere sair de lá e ver as coisas se afundando do que lutar, suar, orar, chorar e pedir ajuda. Quando você fala que você não pode mais ficar na igreja porque o pastor não resolve as coisas, você está dizendo que você é um obreiro mau, é um membro mau, porque você poderia ter ido ao seu pastor, ao seu líder, e ter pedido orientação, e ter dado uma orientação com respeito, com sabedoria, e Deus teria te usado como um canal de bênção. Quando você prefere sair de uma igreja e pular para outra igreja na expectativa de ir lá ser perfeito, você está mostrando que você é um crente ruim.
um crente com esperança fraca, uma pessoa que Deus não pode confiar talentos, dons e ministérios, porque você prefere fugir da batalha e da guerra e deixar os seus antigos irmãos e soldados enfrentando a luta, e você está procurando um lado melhor, um ambiente melhor, mais agradável, aonde não tem batalha, não tem luta e não tem pessoas o qual você tem que pagar preço para ajudar as vidas deles a encontrar o próprio rumo e o próprio caminho. Quando você decide largar uma congregação e não tem coragem de conversar com o seu líder, com a sua líder, chamar, abrir o coração, mostrar que aquilo não te agrada, porque às vezes você está errado, às vezes são eles que estão errados, mas quando você decide abandonar a sua congregação, conforme diz Hebreus capítulo 10, 25, sem conversar nada com o seu líder, sem pedir ajuda, sem mostrar que o pastor de fato foi colocado ali para pastorear, quando você entende isso e não conversa, você está dizendo que você não precisa de líder, você não precisa de pastor, porque você sozinho resolve tudo. Você é o homem de Deus, você é a mulher de Deus, aonde Deus fala só com você e não fala com o seu líder. Isso acontece muito. São pessoas que estão dentro da igreja, mas não reconhecem os seus pastores como seus líderes. Eles estão dentro da igreja, eles oram, eles jejuam, eles têm poder, eles têm oração, eles têm força, eles têm sabedoria, eles têm dom, mas o pastor não serve para nada, porque ele ou ela resolve tudo segundo o seu próprio desejo. Se quer tomar uma decisão, só ora e toma decisão. O pastor não serve. Se quer trabalhar com criança, com jovem, com campanha, com vigília, com visita, o pastor não precisa de saber de nada. É ele ou ela que faz tudo. É só ir para o monte e orar. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode até ser filho de Deus e ser alguém usado por Deus, mas você nunca vai crescer enquanto agir assim. Você nunca vai prosperar enquanto agir assim. Se você está dentro de uma igreja e você não suporta pressão, você não suporta impacto, você não suporta gente que olha para você e fala que não vai com a sua cara. Você chora, você lamenta, você fica desesperado, chama a sua família e conta o que está fazendo para você. Você conta o que está dizendo para você. Você conta o que está sendo dito para você, porque aquilo te magoou. Você é um crente fraco, que não aguenta pressão. O apóstolo Paulo fala que ele sofreu chicoteadas. Ele foi chicotado várias vezes. Ele foi preso. O apóstolo Paulo fala que passou necessidade, que ele em navios, o navio afundou e ele quase morreu. Ele foi apedrejado, ele foi abandonado e contudo ele tinha prazer em sofrer para o evangelho. Se você não aguenta sofrimento, se você não aguenta um pastor que chega perto de você e fala assim, isso está errado, e você não aguenta falar assim, então por favor me ajude que eu vou melhorar. Se você não faz isso, você é um crente menino. Você é um crente, um filho de Deus, menino. Você está ali naquela igreja e naquela congregação somente para pedir. Venha o pão nosso de cada dia, venha o teu reino. Mas você não aguenta dizer, Pai, perdoa os meus pecados como eu perdoo os meus devedores. Você não suporta perdoar alguém que te fere. Ou você não suporta nem sequer fazer a oração, dizendo, livra-nos do mal, livra eu e todos que estiver à minha volta também do mal. Você é filho de Deus e entende sobre salvação, mas você não aguenta luta. Você não aguenta sofrimento. Você não aguenta suportar nenhuma afronta. Se fala que o louvor ficou ruim, você chora. Se fala que a sua oração não foi certa, você questiona. Se fala que o seu posicionamento de trabalhar está errado e precisa se adaptar, você caça uma maneira, uma desculpa para sair e abandonar a sua congregação. Hebreus 10 e 25. Então, deixa eu te falar, você é um crente fraco. Nos últimos 10 anos da sua vida, por quantas igrejas você passou? Eu já tive pastores, líderes, que quando eu disse assim, não faça isso é mal, eles nunca mais voltaram. Porque não aguentam ser corrigidos. Não aguentam ser orientados. Sabe o que é isso? São pessoas que vão na igreja, mas não entendem sobre a igreja. Não entende que igreja é uma família, mas família onde tem pessoas de todos os modos. E assim como eu, como pastor, sou melhorado pela convivência, outros são melhorados com a convivência comigo. Então, antes de você pensar em sair de uma igreja, deixa eu te ensinar isso aqui. Converse com o seu pastor. Seja ovelha.
Porque quando a ovelha deseja fazer algo e faz esse algo sem conversar com o pastor, você já deixou de ser ovelha. Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. João capítulo 10. Então, se você diz que você tem um pastor ou uma pastora, mas ele colocou uma cortina rosa na igreja, e você ficou com o coração extremamente magoado porque a cortina foi rosa e você queria branca, você não sabe o que é ser igreja e o que é ter um pastor. Porque a ovelha ouve a voz e segue. E se o pastor errou em ter colocado aquela cortina rosa sem perguntar a você, mostra a ele aonde está o erro, com respeito, com educação e com carinho. Eu estou ensinando você a congregar. Porque quando você entra numa comunidade, numa igreja, você entra para melhorar aquela igreja. E tem pessoas que entram numa igreja e atrapalham a igreja. Tem pessoas que entram numa igreja e atrapalham ela toda. Porque faz amizade, faz relacionamento, começa a ver coisas estranhas, não tem a capacidade de chegar e conversar para melhorar aquilo. Aí tem gente que gosta daquela pessoa, pode ser um homem, pode ser mulher, e essa pessoa que entrou ali, que fez amizade, começa a falar, ao invés de falar para melhorar, começa a falar aquilo está errado, aquilo está ruim, aquilo me entristece. A pessoa sai da igreja e as outras pessoas ficam abaladas. Então tem gente que quando entra numa comunidade e sai, ele deixa ela pior. Porque ele não entrou para melhorar. Entrou, fez e aconteceu. Porém, trouxe uma divisão. E deixa eu te ensinar uma outra coisa. Quando você sair de uma igreja, você não tem nada mais a ver com aquele ministério. Para de tentar dar palpite sobre uma denominação aonde você não pertence a ela mais e ela não pertence a você. É uma mensagem muito séria que eu estou trazendo para você. E eu quero que os pastores orem ao meu favor, porque eu poderia estar pregando aqui sobre prosperidade financeira. Eu poderia estar pregando aqui sobre campanha na Igreja Tempo da Salvação. Eu poderia estar pregando aqui sobre os 3 dias que nós vamos ficar no monte agora de jejum, de sexta até domingo, sem alimentar, sem comer nada, orando em favor da cidade de 7 Lagoas e chamando você para participar do culto. Eu poderia estar pregando aqui sobre os trabalhos que nós fazemos de visita. Não, eu estou pregando aqui sobre a igreja situada em 7 Lagoas e aonde passar essa programação, para que os pastores possam ouvir e entender que o que eu digo é verdade. E é um programa não da Igreja Tempo da Salvação, é um programa do Reino de Deus. Eu não prego para a placa da igreja onde eu sou pastor. O meu compromisso está aqui, ó. Antes de ter placa da igreja, eu tenho um compromisso com essa palavra aqui. Porque eu vou prestar conta devido a essa palavra aqui. Então eu preciso que os pastores me orem ao meu favor para que eu tenha uma cobertura espiritual. E eu preciso que você que está me ouvindo, seja de qual a sua linha religiosa, e você entende que o que eu estou falando é verdade, é sincero, que você ore ao meu favor. Porque eu estou mexendo com base de mundo espiritual que os demônios detestam quando eu ensino isso. Porque o que eu estou te ensinando faz você pensar e agir certo. O que eu estou te ensinando, se você ouvir o que eu estou ensinando, e ao invés de ficar com raiva de mim, entender que você está errado, ou em muitas coisas está errado, você vai entender que tem um caminho certo. Inclusive, eu vou pedir para repetir esse programa vários dias consecutivos. Porque eu quero que você avise as outras pessoas que amanhã, às 10 da noite, vai passar essa programação. Eu quero que você passe essa programação para outras igrejas, para outros irmãos, para parentes seus. Eu quero que eles entendam isso. O meu objetivo é ensinar esta verdade para você. Eu fui chamado para ensinar a verdade. É por isso que eu sou pastor, mestre Apolo. Pastor porque eu pastorei uma igreja e mestre porque eu trabalho com ensino. Efésios 4:11. Eu quero trazer entendimento para a sua vida, porque depois que eu ensino e você entende, nunca mais você esquece. Entende? Eu estou te ensinando a viver dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade. Eu estou ensinando você a viver dentro do reino de Deus. Eu estou ensinando você a viver isso. Eu estou ensinando você a entender isso. O meu telefone para contato é 998285400. 998285400. Pode ligar, pode mandar uma mensagem do WhatsApp, pode perguntar. É o meu telefone para contato, para atender você. Se você congrega em outra denominação, então pode me perguntar, mas o seu pastor, ele tem um respeito maior e deve ter um respeito maior você em relação à vida dele. Mas o meu telefone para contato está à sua disposição.
E se você está me ouvindo e saiu de denominações e de igreja e você entende que você fez errado, porque não conversou com o pastor, não mostrou os pontos errados, não mostrou aquilo que te incomodava, sabe o que você tem que fazer? Congregue agora numa igreja certa e, se possível, volta aonde você estava. Conversa com o seu pastor e pega nas ferramentas, como se diz o Senhor, do arado de terra, pega nessas ferramentas e não olhe para trás. Trabalha firme. Você sabe qual que é um dos maiores pontos do erro da igreja? Das pessoas que congregam na igreja? Eles congregam na igreja, mas não têm comunhão com a liderança da igreja. Pessoas congregam na igreja, mas têm mais facilidade de relacionar com a mulher, com o grupo, com o jovem, com a mocidade, com a parte do teatro, de criança, mas não tem conexão com o seu pastor. Isso vai fazer com que o pastor seja sempre alvo de crítica, ao invés de ser defendido em suas orações. Tenha relacionamento com o seu pastor, converse, pergunte, se exponha, isso vai manter vocês em contato de alinhamento. A pessoa principal que você tem que ter um relacionamento dentro de uma igreja é o seu pastor. Porque é ele que você vai ouvir a voz dele e vai seguir. Não é a mulher que você gosta, o irmão que você gosta, o jovem que você gosta. Tá me entendendo? Nós temos o canal no YouTube chamado Pastor Mestre Apolo. Depois eu vou pedir o pessoal da produção de fazer ali e colocar. No Facebook é Apolo Lopes. Mas os nossos vídeos, esse programa, também fica no YouTube, Pastor Mestre Apolo. Você pode acessar no YouTube, Pastor Mestre Apolo, e acompanhar as mensagens. Essa programação você pode entrar lá, Pastor Mestre Apolo, ir nos vídeos e compartilhar essa programação com as outras pessoas e com os grupos aonde você está inserido. No YouTube, Pastor Mestre Apolo. Eu vou pedir o pessoal para fazer isso depois, por gentileza, e deixar para vocês aí. Vocês vão acessar o YouTube, Pastor Mestre Apolo, e vocês vão ter acesso a centenas de mensagens, a centenas de programações e de ensino, aonde você pode assistir diariamente, ter na sua atividade dentro de casa, coloca aí na televisão, no telefone, e vai ouvindo a mensagem, ok? No YouTube, Pastor Mestre Apolo, você pode acompanhar este programa que você está assistindo agora, pela televisão ou pelo Facebook, também estará no YouTube, aonde você terá acesso, ok? Para você aprender, para você desenvolver, para você saber a respeito do reino de Deus. Então, o texto aqui em Hebreus, ele é claro, no capítulo 10, a partir desse versículo qual nós acabamos de estar lendo para o seu crescimento. Esse é o texto que nós falamos aqui em Hebreus, onde você vai ter uma definição clara. Agora, em Efésios, no capítulo 4, tem uma questão muito interessante para nós, porque em Efésios vai falar sobre a unidade da fé. Tem a ver com a igreja, tem a ver também com a denominação. Então vai falar com a unidade da fé. Diz assim, olha, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados. A Bíblia está ensinando que na maneira que você foi chamado, você deve andar naquela vocação. Você foi chamado, você tem um espírito forte na oração, na palavra, no jejum, no louvor. Então você vai andar naquela vocação que você foi chamado, que está dentro do seu espírito. Você vai andar, você vai fazer muitas coisas, mas tem uma coisa dentro da sua vida que desenvolve mais na igreja. Porque toda pessoa que está dentro da igreja, ele tem pelo menos um talento. Olha, o pessoal já fez aí, que bacana. YouTube Pastor Mestre Apolo, está aí na tela do seu visor, ok? Muito bom para você estar acompanhando, você que está acompanhando pelo Face, então você pega aquilo que eu estou expondo para você aí, também para você estar acompanhando as questões da palavra do Senhor. No YouTube, Pastor Mestre Apolo, você pode acessar. Lá eu tenho centenas e centenas de mensagens, centenas e centenas de temas que vai te entender a Bíblia, que vai te ajudar a entender a palavra, ok? Porque essa palavra ela é maravilhosa, mas existe coisas aqui que você não vai conseguir compreender se você não tiver alguém que te ensina. Existem questões aqui que você tem que... eu passo às vezes, e é quase sempre, quando eu digo às vezes é semana, lendo e relendo um capítulo dezenas de vezes, até eu conseguir extrair daquele texto que o autor, pelo Espírito, está querendo dizer. Então tem coisas que você precisa ter alguém para te ensinar. É por isso que você não consegue, irmão. Você tem que deixar de ser
ignorante. Você não consegue desenvolver espiritualmente sem uma liderança. Não existe isso. Qualquer empresa, qualquer departamento tem alguém que gerencia as coisas. Você não consegue desenvolver com Deus sem liderança. Quando Deus chamou e instituiu o tabernáculo de Moisés, então Deus liderou, olha, Arão vai ser o sumo sacerdote, outros vai ser sacerdote, da tribo de Levi, outros vai ser porteiro, outros vai ser tocadores, outros vão ser compositores, outros vão fazer sacrifício. Então cada um no seu lugar e a nação vem para aprender. Você não pode servir a Deus dizendo, eu creio em Deus, aí você faz o nome do Pai, você faz uma oração de manhãzinha, você reza ali, você faz uma oração do Pai Nosso e você está em paz. Isso é bobagem sua. É melhor você entender que você não segue, você crê, mas você não segue. Você tem que entender. A pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas quando elas me perguntam isso é o seguinte: quando elas me perguntam se elas são salvas ou não, se vindo ao Senhor, porque não mata, não rouba, não xinga palavrão e respeita todo mundo, paga as contas em dia, por que elas serão condenadas? A pergunta que eu faço é o seguinte, ó, você acredita em Deus? Acredita em Jesus Cristo? Muito bem, então você acredita em Deus o Pai e acredita no Senhor Jesus. Você faz boa coisa. Você acredita no Espírito Santo? Excelente. Então vamos lá, nós já estamos bem caminhados. Você acredita no Pai, você acredita no Filho e você acredita no Espírito Santo. Agora a última pergunta. De onde veio o seu conhecimento sobre o Pai, sobre o Espírito Santo e sobre Jesus? Da Bíblia. Hã? O seu conhecimento sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo vieram da onde? Da Bíblia. Então se você acredita no Pai, se você acredita no Filho, se você acredita no Espírito Santo, você também deve acreditar na Bíblia. Então, aonde que vai reger os quereres desses três, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Dentro da palavra. E o que a palavra diz vai reger a sua vida. Entende? Então não tem como, é impossível, assim, dá vontade de rir da ignorância de algumas pessoas que acham que podem servir a Deus tendo a capacidade de ter conhecimento da palavra e da Bíblia e ignoram isso. Não tem como, querido, é uma questão de lógica, é só você pensar. Eu acredito em Deus, eu acredito no Espírito Santo. Mas espera aí, da onde vem isso? Da Bíblia. Então o que a Bíblia diz? E a Bíblia ensina, você não pode deixar de congregar. Você não pode deixar de servir a um líder espiritual. A Bíblia ensina que você precisa ser batizado. Jesus foi batizado aos 30 anos, então não é ser batizado quando criança, é ser batizado quando você entender que você precisa arrepender dos seus pecados. Você precisa entender que você é mau. Eu entendo que eu sou mau, por natureza. E mesmo quando eu faço a bondade, eu faço a bondade com um pouquinho de orgulho, de aparecimento, de vaidade. Até a minha bondade, ela é mal. Até a minha bondade me faz me sentir superior a alguém. Isso é a natureza humana. Até o pai, que é um bom pai e o bom marido, ele é orgulhoso, porque ele se acha melhor do que aquele que é um bom pai, mas não é um bom marido. Até quem toca muito dentro da igreja e louva a Deus se acha superior a quem toca pouco. Entende? Então, de todo jeito, a nossa natureza ela é má. Então eu preciso reconhecer os meus pecados e ir ao Senhor Jesus, para que o sangue dele garanta a vitória sobre a minha vida e diante do Pai. Ok? Então você não pode, querido, e tira isso da sua cabeça, você não consegue ser o seu pastor, o seu apóstolo, o seu mestre, o seu líder, você sozinho. Você não pode, isso é bobagem, isso é ignorância. E quando você conhece alguém que te ensina isso, por favor, nem relaciona com essa pessoa sobre coisas espirituais, que essa pessoa não sabe o que está falando. Você não serve a Deus porque você vai no monte, ora e chora, e alguém põe a mão na sua cabeça. Isso é perigoso, isso te deixa viciado. Por que o certo você não faz? A ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Conversa com o seu pastor. Pergunta ao seu pastor. A maioria das pessoas que saíram da igreja, do tempo da salvação, sabe qual era o erro? Porque não conversa com o seu pastor.
Não conversava com os pastores. Tem eu, pastor Mauri, pastor Júlio. Nós éramos como apenas pastores no nome, não era pastores para conversar, para aconselhar. Aí as pessoas se desligam. Eu estou conversando com muita gente aqui agora que eu sei que vocês estão desanimados porque você não tem relacionamento com o seu pastor. Você acha que o seu pastor sabe de coisas que eles não sabem. Você acha que eles deveriam resolver coisas que eles não têm conhecimento. Você acha que o seu pastor é como se fosse um anjo ou Deus usando o atributo de onipresença, onisciência, sabendo de tudo e podendo tudo. Não. Relaciona para você ouvir a voz e para você seguir. Se você não conversa, se você não fala o que está bom, o que está ruim, se você não fala aquilo que te incomoda, como que eles vão adivinhar? Nem o Espírito Santo revela se você tem a capacidade de falar e não fala. Então aprende sobre isso, porque isso vai te ajudar. Se já saiu, volta se é possível. Ou então começa fazendo certo a partir de hoje. Aprenda o que é relacionar. E quando você entrar numa igreja, você precisa entender que você está naquela igreja para melhorar aquele ambiente. Você vai ser melhorado e você vai ajudar a melhorar outras pessoas. Você vai receber força e vai dar força a outras pessoas. Aprende, quando você entrar num ambiente de igreja, de adoração, você não é perfeito, mas você vai ser aperfeiçoado e vai ajudar a aperfeiçoar os outros. Entenda qual é a sua importância naquele local. Qual é a sua importância naquele ambiente? E aí você vai precisar de ter um nível de responsabilidade, o qual, quando, se por acaso você sair de lá, aquele ambiente tem que se tornar melhor e não pior. Jamais faça amizades para falar de coisas com pessoas que não serão a solução, porque você vai estar fazendo facções e divisões. Isso pode ser na igreja católica, pode ser na igreja evangélica, pode ser na igreja pentecostal, neopentecostal. Isso é válido em qualquer grupo religioso. Eu estou te ensinando a viver dentro do que nós chamamos de espiritualidade boa. Entrou numa comunidade, não faça grupo para expor os seus problemas, faça grupo para expor as soluções. Assim você cresce. Assim você desenvolve, e assim Deus pode confiar em você talentos. Tem coisas que nunca Deus trouxe para você, porque você não tinha estrutura para resolver. Se Deus te abençoasse de uma maneira tal, você ia ser usado para fazer divisões, porque as pessoas iam aproximar mais de você, mas você não era próximo do seu líder e do seu pastor. Então como que Deus pode abençoar uma pessoa dentro da igreja se aquela pessoa olha para a sua liderança e para a igreja sempre com o pé atrás? Eu vou sair daqui, eu não vou ficar aqui, eu não concordo com isso, eu não aceito com isso. Como que Deus vai abençoar? Eu estou ensinando sobre igreja, onde esta mensagem, todo pastor que me ouvir sabe que o que eu estou dizendo é certo e é verdadeiro. Poderia estar falando sobre outros temas, como eu disse, poderia estar anunciando campanha na Igreja Tempo da Salvação, poderia estar anunciando 3 dias de jejum no monte para abençoar a sua vida, vem aqui, poderia estar convidando você para alguma coisa a mais. Eu não estou ensinando você sobre o reino de Deus, porque Satanás com seus demônios, eles lutam para tirar você da comunhão. Coloca gente que não gosta, gente que fala, pastor, que às vezes não observa as coisas, mas ao invés de você resolver, você abraça todas as coisas negativas e vira as costas para aquele ambiente onde você foi destinado para ajudar. Efésios capítulo 4 vai falar sobre isso. Não deixe a vossa vocação com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando uns aos outros com amor. Você não gosta de suportar um ao outro. Eu preciso aprender a suportar desde a minha esposa e os meus filhos. Porque nem todo dia dentro da minha casa eu tenho um lar de amor. Tem dia que eu tenho um lar de suportar. Eu preciso suportar, tem dia. Eu amo, mas o amor me faz suportar. Tem dia que o meu filho me irrita. E eu tenho que suportar ele. Na sua birra, na sua vontade de quebrar as coisas, de chamar a atenção. Tem dia que a minha esposa não está bem. É o dia de mulher que ela está mal. Já perdeu a mãe, bate no sentimento da mãe. Não tem muita aproximação com alguém, bate uma vontade de ter alguma coisa que não tem. Vai querer eu como a solução. Eu preciso suportar, entender aquele dia. Agora imagina se eu agisse com a minha esposa, no dia que ela me trata mal, eu guardo no coração e depois largo, e o meu filho também.
O que eu faria para a sociedade? Quando eu visito o presídio e encontro centenas de pessoas lá presas, o que eu mais vejo é jovem de 18, de 19, de 20 anos, lá preso. Matou, roubou, feriu alguém. Mas na maioria das vezes, não estou dizendo que eles não são responsáveis não, porque eles também são culpados pelos seus atos, mas na maioria das vezes que eu converso com eles, não tem pai e mãe. E se tem vivos, não tem presença. É fato. É uma realidade que eu encontro lá dentro todo dia que eu vou. Então eu tenho que entender que dentro da igreja eu também preciso suportar. E ajudar para que esta pessoa que eu estou suportando entenda que tem dia que também ele ou ela vai ter que me suportar. Porque estamos maus. Estamos em situação de dificuldade. Precisamos suportar uns aos outros. E quando você não entende isso, você vai entender a igreja como um lar de Jardim do Éden, que não existe, porque mesmo no Jardim do Éden tem uma serpente lá dentro, que vai falar para você agir errado. Então toma cuidado com você que tem facilidade em encontrar erro dentro da igreja e falar dos seus líderes, dos seus pastores, dos irmãos e das irmãs. Porque assim você faz com que Deus olhe para você com grande ar de juízo. Porque até a sua perfeição e santidade, no fundo, é orgulho. Sou o pastor Mestre Apolo da Igreja Templo da Salvação e a palavra que eu trago é de vida e paz para você. Suportando uns aos outros com amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, procurando, esforçando para você guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vocês estão juntos naquela comunidade. Todos que congregam comigo no Templo da Salvação, eles precisam ouvir sobre o que é a visão daquele templo. Qual que é a nossa visão? Trabalhar com salvação. Entender que somos pecadores, que Jesus Cristo nos perdoa, mas que nós temos responsabilidade para agir diferente. Precisamos ser batizados nas águas, precisamos participar de ceia, precisamos ajudar a manter o ministério. Estamos na cidade para trabalhar como luz do mundo, sal da terra, como farol, como caminho em favor da vida dos outros. Exercer autoridade sobre a doença, a enfermidade, sobre os demônios. É a visão da Igreja Templo da Salvação. Eu sou um pastor que trabalho com disciplina, ordem, tem horário para começar, tem horário para terminar. O culto é 7h30, 7h30, 9 horas, 9 horas, tendo no máximo 15 minutos de tolerância para terminar. As pessoas que trabalham no templo entendam que podem cantar até mal, mas precisa esforçar para melhorar. Pode ter dificuldade de olhar as crianças, mas precisa fazer um curso para melhorar. Pode ter dificuldade de ministrar uma palavra, mas tem que ler, aprender a ouvir para melhorar. Eu trabalho com aperfeiçoamento. Entrou dentro da igreja, foi batizado, então você é um membro ativo, efetivo, você sabe fazer as coisas, se não sabe, aprende. Todo membro da igreja entende que é membro, ele tem a sua autoridade, a sua importância. Ele não é um membro que só vai ali domingo à noite ou domingo da manhã e vai embora e esquece, não. Ele é um membro aonde ele estiver, dentro da casa dele. Ele é um membro da Igreja Templo da Salvação, no serviço, no trabalho, pagando uma conta, comprando pão. Ele entende essa visão. Toda pessoa que entra na Igreja Templo da Salvação, eu trabalho para que ele desenvolva, para que ele cresça, que ele encontre o seu talento. Se não é pregar, tocar, se não é ministrar, se não é visitar, talvez é pintar a igreja, talvez é visitar a casa de alguém, talvez é trabalhar com jardinagem em favor da vida de alguém, talvez seja uma mulher ir na casa de uma outra irmã e ensinar a passar uma roupa, aquela que acabou de casar e não sabe cozinhar, não sabe passar, não sabe olhar os filhos direito. Nós trabalhamos com crescimento e com você desenvolva aquilo que tem dentro de você. Isso é uma característica nossa da Igreja Templo da Salvação. Você pode ser juiz, advogado, você pode ser médico, você pode ser promotor, você pode ter uma alta patente. Se você entrou na igreja, você é ovelha e é servo. E líderes ali, que são pessoas menos estudadas do que você, mas têm mais experiência, vai ensinar você a fazer o que é certo. E se você não gostar, você vai aprender, senão você vai ter que sair. Porque se o prefeito da cidade for membro da igreja, ele é prefeito da cidade, mas dentro da igreja ele é ovelha e é membro, e vai aprender as coisas como qualquer outra pessoa. Isso é característica nossa da Igreja Templo da Salvação. Eu trabalho dessa forma.
querendo que o Filho de Deus não seja menino, mas passe a ser homem na maturidade e no entendimento, para que possa receber e saber passar as coisas espirituais. Então é necessário que você guarde a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, entendendo que aquela igreja onde você está, ela é importante para você e é mais importante a determinado ponto do que outra, porque você frequenta aquela igreja, aquela denominação. Então, se você não entende a visão da igreja, se você não sabe para que aquela igreja existe, qual que é os pontos principais dela, se você não entende isso, você está no lugar errado. Você precisa entender por que você está ali. As pessoas que estão no templo da salvação, eles gostam de estar ali porque eu trabalho com disciplina, com aperfeiçoamento, com palavra, com adoração, com oração, com vigília, com jejum, ensino sobre batismo, sobre santidade. Nós ensinamos sobre todos os pontos fundamentais que vai desenvolver a sua fé em Deus. E você vai deixar de ser apenas um ouvinte, um frequentante, e você passa a ser um membro ativo do corpo. Porque se essa mão que está no meu corpo deixar de operar, eu vou ter um membro podre, inútil na minha mão. Eu não quero isso dentro da igreja. Então, se você não entende a visão da igreja onde você está, você vai trabalhar contra aquela denominação. Pastor, como que eu sei? Pergunta ao seu pastor. Escuta as mensagens da igreja, vê como que é a forma daquele pastor que trabalha, e você vai identificar se você consegue ficar ali ou não. Porque as igrejas são diversas. E nem todas são igrejas que foram abertas por Deus. Existem algumas comunidades que foram abertas pelo desejo do homem e outras pelos desejos dos demônios. Mas eu já falei sobre isso. Mas aquela igreja que tem a Bíblia, Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus ensina para o seu crescimento e desenvolvimento, é certamente uma boa comunidade para você crescer em fé. Depois disso, você precisa entender a visão daquela igreja. Cada igreja trabalha com a visão. E se você não entender, não compreender e não aceitar, você não pode congregar naquela igreja. Tem igreja que vai dar ênfase às coisas materiais, outras às espirituais, outra daquela forma, outra daquele jeito. Você precisa entender em qual igreja você está. Porque a marca daquela igreja vai ser a marca da sua vida. Ok? E quando entender, você tem que guardar Efésios capítulo 4 e Hebreus capítulo 10, versículo 23. E eu estou lendo agora Efésios capítulo 4. Você tem que entender a sua vocação. Capítulo 4, versículo 1. Entenda qual é a sua vocação. Para que você foi chamado naquela igreja? Pode ser desde limpar um ventilador, desde operar na parte elétrica, desde operar nas questões materiais, até você trabalhar na mais alta patente do nível espiritual. Mas você entende que você é um membro ativo, importante naquela denominação. Se você não entender isso, você não vai fazer crescer e ajudar a melhorar. Pelo contrário, você vai colocar defeito e vai sair como covarde. Porque as pessoas abandonam a igreja como covardia. Não tem coragem de falar, não tem coragem de expor, não tem coragem de conversar, não tem coragem de ajudar a melhorar, vira as costas e continua falando mal daquela igreja onde estava. Não faça isso. Então é necessário entendermos essas coisas para que a gente possa crescer. A igreja onde você está é um lugar perfeito? Não é. Porque você não é perfeito. Mas as pessoas que estão ali têm a responsabilidade de lutar para cada dia ser melhor. Exato. E se não conseguir ser melhor, perdoa e os ajude. Quando você encontrar um erro dentro da comunidade, dentro da igreja onde você está, a primeira pessoa a ser conversada é aquela pessoa que você viu errando. Se não, chama outra pessoa e conversa com ele ou ela. Se não, leva a sua liderança aos seus pastores. Se for o seu pastor, é melhor ainda. Vai direto com ele, fale com ele, explica ele, exponha ele. Ele vai arrepender e vai melhorar. Nunca abandone uma congregação porque você viu problema ou defeito. Porque assim, Deus pode te abençoar, pode te abandonar e deixar de te abençoar, porque você também tem problema e defeito. Aonde você está tem que ser melhorado, por causa do que há dentro de você. Seja capaz de suportar dificuldades, seja capaz de suportar aflições, seja capaz de alguém olhar para você e falar, não ficou bom, e você dizer assim, onde não ficou bom, porque eu quero melhorar. Ao invés de você já pensar, eu vou sair porque ninguém agrada do que eu faço. Deixe de ser menino. Cresça na compreensão e no desenvolvimento a respeito da sua fé. Não abandone a sua fé. Não abandone aquilo que de fato Deus colocou para ser canal de bênção. Quando tiver de sair de uma igreja, o qual eu já ensinei,
Vai lá no YouTube, Pastor Mestre Apolo, está escrito assim, ó, quando eu devo sair de uma igreja. E quando você deve sair de uma igreja? Você sabe quando que você deve sair de uma igreja? Primeiro, quando o pastor daquela igreja ensinar coisas que está completamente contra a Bíblia, sai daquela igreja. Porque se a Bíblia perdeu a primazia, a importância, então o pastor vai ensinar aquilo que é conveniente a ele e não conveniente a Deus. Você tem que sair. Quando que você deve sair da igreja? Quando você tem um dom e um talento, a igreja não reconhece. Por exemplo, você gosta de trabalhar com crianças, mas a igreja não trabalha com crianças. Você foi chamado para trabalhar com muita oração e libertação, mas a igreja não trabalha com isso. E nem te dá espaço para trabalhar, então você não vai desenvolver. Você pode sair do ministério. Quando que eu devo sair de um ministério, de uma congregação? Quando o seu pastor estiver agindo errado e você for conversar com ele e ele ignorar, não mudar e não aceitar. Então, é um estado de ignorância sobre a vida dele. Se você ficar abaixo da proteção dele, você vai também se dar mal. Mas em todas ou em qualquer situação que você sair da igreja, você nunca deve querer que aquela igreja feche ou que as pessoas saiam de lá ou te acompanhem. Você tem que sair e dizer, Pai, muito obrigado pelo que aqui eu aprendi a desenvolver. E não fale com mais ninguém sobre aquela dominação, a não ser que fale bem. Mas falar mal, você se coloca numa situação difícil. Não saia de uma denominação, seja católica, seja evangélica, e comece a criticar o padre, o líder, as pessoas que ali estão. Você está se colocando numa situação de extremo risco. É errado, é negativo e não pode ser feito. Compreende o que eu estou dizendo para você? Vim aqui hoje te ensinar sobre a palavra de Deus. E eu quero que esta mensagem, se você estiver acompanhando pela televisão, vai no Facebook, Apolo Lopes, tem ela lá. Compartilhe ela com as pessoas. Eu quero que essa mensagem, você vai no Face, Apolo Lopes, compartilhe. Vai no YouTube, Pastor Mestre Apolo, e compartilha. Eu vou colocar essa mensagem no YouTube também. Eu quero que você compartilhe, eu quero que você explore esta mensagem. Vai te ensinar o que é igreja, o que é congregar, o que é responsabilidade e como se comportar diante das coisas. Nunca que você deve entender que a igreja é uma opção. Não acha que as pessoas que estão indo para a igreja são bobas, alienadas e enganadas. Elas entendem a importância de estar ali. Apesar que muitas delas não entendem como permanecer ali. E quando deve continuar ou quando deve sair. Mas através dessa mensagem que o Senhor me trouxe aqui e me deu capacidade de expor para você, eu acredito que você agora vai ter grande convicção sobre o seu trabalho e o seu nível de fé. Você não pode administrar a sua vida, tua oferta, o teu dízimo, a sua contribuição, o seu batismo, a sua ceia. Você precisa de uma comunidade. Mas aprende a escolher a comunidade onde você vai congregar. Deus é o Pai, Jesus Cristo é o Senhor, o Espírito Santo é o mediador, intercessor também por nós, e a Bíblia é regra de fé. E esses 4 pontos vão ajudar você a entender qual igreja você deve congregar. Se não tem esses 4 pontos, sai fora. Se não fala do Espírito Santo, não ensina do Espírito Santo, não fique, porque lá não vai ter os dons espirituais, nem o mover. Se não fala de Jesus Cristo, você está completamente enganado, porque lá não tem perdão e nem o sangue do Cordeiro. Se não fala do amor de Deus Pai, você vai entender Deus como juiz. E se não tem a Bíblia, vai ter o pastor, a liderança ou qualquer outro livro como regra de fé. Você também está muito enganado. Pai, o Filho, o Espírito Santo e a Bíblia é a palavra de regra de fé, para você entender o que é uma denominação. Nesse instante eu oro para a gente finalizar a nossa programação, pedindo a Deus que continue com essa palavra ao seu coração e que você receba força e discernimento para conversar com o seu líder, com o seu pastor e começar uma caminhada nova. Se já saiu, volte se é possível. Se você era aquela pessoa que não aguentava ninguém falar nada com você, receba a força do Espírito e aprende a suportar as coisas. Eu oro por você agora em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu. E eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus Cristo, em favor desta vida, desta pessoa que está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, pela televisão, dessa pessoa que agora está entendendo como congregar, está entendendo que a igreja não é um lar de perfeição, mas um lar de desenvolvimento, e mesmo não sendo um lar de perfeição, precisa estar ali para desenvolver. Que este homem, que esta mulher, meu Deus, que já saiu de várias igrejas e não consegue se firmar, possa agora, se possível, voltar onde estava, ou pela direção do Senhor, ir a uma igreja de fato, onde ensina a palavra, o amor de Deus, o poder do Espírito Santo e o poder da palavra do Senhor. Que essa pessoa encontre o caminho, encontre a direção. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro em favor dessa pessoa, meu Pai, que tem vergonha de expor as coisas, de conversar, de entender o que deve ser feito e não tem coragem, para que o teu Espírito Santo seja na vida dessa pessoa um espírito de fato como é, de força, de coragem, não de vergonha, de medo, de temor.
Que o Senhor possa abençoar esta família que está me assistindo agora, que não tem congregação, já foi decepcionado da igreja e não consegue encontrar um lar para congregar. Que o Senhor possa abençoar esta família agora, esse obreiro, tocador, cantor, ministro, essa pessoa que não entende aonde deve exercer os dons e os talentos, mas queima dentro do coração, vontade de fazer algo mais. Que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Eu abençoo a tua casa, a tua família, os teus filhos. Repreendo a dor, a enfermidade que estiver agora sobre a vida de alguém da sua família ou sobre o seu corpo. Eu cancelo agora todo o mal em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de sabedoria, de ciência, de inteligência seja sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou o pastor Mestre Apolo, da Igreja Templo da Salvação, situada no centro de Sete Lagoas, na rua Doutor Pedro Luiz, 639, no centro. Os nossos dias de congregação, de congregar, são toda sexta-feira, 7h30, todo domingo, 8h30 da manhã e às 19 horas. Eu aguardo você para junto a gente crescer com Deus. Que Deus te abençoe e te guarde e abençoe até a sua família e as gerações que provêm de ti. Até a próxima programação, se Deus quiser.